Oi, pessoal. Estamos aqui na 9ª FLI Araxá e o FLI Araxá desse ano é todo ele remoto por causa da emergência que nós vivemos no mundo inteiro, uma emergência trágica, que é essa pandemia da Covid-19. E, portanto, não estamos em Araxá, estamos remoto, mas isso nos dá uma felicidade grande, porque nós podemos ter aqui entre nós autores do mundo inteiro, e foi isso que nós fizemos, um festival lusófono global. Todos os países de língua portuguesa estão representados e autores de língua portuguesa que moram em países outros, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, também estão participando. Então, é uma bela oportunidade de nós encontrarmos a comunidade lusófona, e nós aqui do Brasil, que vivemos meio afastados de África e mesmo de Portugal, embora agora os contatos com Portugal estejam aumentando, podemos estreitar os nossos laços, conhecer autores que são menos conhecidos de nós. Eu estou aqui com um prazer imenso de ter 3 grandes escritores: Noemi Jaffe, que é uma autora extraordinária, uma professora de escrita literária, é uma crítica literária, e tem livros maravilhosos, nós vamos falar sobre os livros dela. O Zé Luiz Peixoto, que é um dos mais extraordinários escritores que eu tenho lido recentemente também. Ele é de Galveias, no Alto Alentejo, né, Zé Luiz? E também vamos falar dele, é um grande amigo nosso aqui do FLI Araxá também, então é um grande prazer estar com você. E Joca Reines Terron, que é um extraordinário autor brasileiro também, e que eu espero discutir o trabalho, contar mais sobre o trabalho dele aqui e sobre a nossa visão sobre ficção contemporânea, né? Eu queria começar pedindo que vocês falassem de um pouco da sua própria ficção, da sua atividade de ficcionista, como, porquê, quando, onde, e aí depois eu vou levantar algumas questões que eu acho que merecem atenção nossa, e para discutir, para conversar com a audiência do FLI Araxá. Por favor, Noemi. Bom, boa noite, né, para o pessoal aqui do Brasil. Ainda são 6 horas, mas para pessoas de outros lugares acho que já é mais tarde, como o Zé Luiz, que está em Portugal, já são 9 horas lá. E queria agradecer muito você, Sérgio, e também a FLI Araxá, o Afonso, claro, né, por terem reunido tanta gente legal, tanta gente importante, e conseguirem fazer esse evento desse jeito, né, tão bonito, no meio de tudo que está acontecendo. Parabenizar vocês. Bom, você falou como, quando, onde, por quê, né, alguma coisa assim. Eu comecei a publicar tardiamente na minha vida, né? Só aos 43 anos eu publiquei meu primeiro livro, que era um livro de poemas, e assim, muito temerariamente, né? Porque Oi? Aconteceu algum problema? Não sei. Não? Houve uma interferência qualquer. Não, tudo bem. Tá, houve uma interferência. Então, muito temerariamente, como eu estava falando, porque eu era muito insegura em relação às coisas que eu escrevia. Minha vida foi bastante turbulenta, com muito trabalho, muitos empregos diferentes e coisas pessoais difíceis. Então, só consegui realmente assumir que eu escrevia aos 43 anos. E até eu conseguir preencher ficha de hotel escrevendo escritora, né, assumir, sair do armário, demorou mais ainda, assim, mais uns 5 anos, só lá perto dos 50 é que eu conseguia, né, preencher dizendo, sou escritora, e essa é a principal coisa da minha vida, né, porque eu fui professora, né, a vida toda, continuo sendo professora, muito feliz de ser professora. Então, isso é o quando, mas também é um pouco do como, né? O meu quando coincide com o meu como, porque pelo fato de eu ter começado tão tarde,
Começado não, porque eu já escrevia faz tempo, né? Mas de eu ter começado a publicar tão tarde, eu acho que minha escrita traz um pouco de uma carga de vida, de história, de experiência que tem a ver com esse tempo, né? Com essa demora. E com algumas características mais dessa idade, né? Chegando já aos 50 anos. Então, são questões que eu trago que talvez eu não tivesse, se eu tivesse começado antes, né? Agora, por que eu escrevo? Eu não sei, viu, Sérgio? Eu escrevo porque eu sou meio louca. E eu acho que é por isso, porque não tem muito porquê escrever, né? Eu não sou daqueles que diz, eu escrevo como eu respiro, eu não consigo viver sem escrever. Não é verdade, né? Eu amo escrever, eu amo a dificuldade que a escrita apresenta, eu amo tentar contornar essas dificuldades e tentar chegar em alguma coisa que possa ser dita para que as pessoas queiram ouvir, né? Mas mesmo assim eu sei que são gotinhas muito pequenininhas, né? Num oceano cada vez mais inóspito, né, desse mundo em que a gente vive, em que a literatura faz muito pouca diferença. Então, eu acho que eu escrevo por isso, porque eu sou meio louca e é bom que haja loucos no mundo. Nós somos um pouco loucos, né? Todos É, nós que escrevemos somos um pouco loucos. sim. Se aventurar nesse terreno. É uma forma de, sei lá, não sei, de resistência, de teimosia, de burrice, alguma coisa assim. E onde eu escrevo, eu não tenho, eu sou completamente sem método, sem organização, sem rotina, sem planejamento. Eu não tenho mesa, eu não tenho. Minha psicanalista falava que eu escrevo nas coxas. Mas não é esse o resultado. Não, mas eu acho legal escrever nas coxas, né? Essa expressão nas coxas vem dos escravos que construíam as telhas nas coxas. Então eu tenho orgulho de escrever nas coxas. E eu escrevi alguns livros já nas coxas. A Clarice Lispector escrevia nas coxas, né, Noemi? Então. Ela botava a máquina datilográfica em cima das pernas, assim, e escrevia nas coxas. Então aproveita e fala, Joca. Eu? Vamos lá. Bem, olha, é difícil responder esse tipo de pergunta, sim. Bem, para começar, eu queria estender os cumprimentos, agradecimentos e cumprimentos que a Noemi já fez a você, Sérgio, ao Afonso, essa coragem e também essa disposição, né, de conseguir reunir tanta gente legal. Vocês estão de parabéns. Agora, quanto a essa questão da escrita, assim, francamente, assim, eu não me sinto muito escritor, assim, eu me sinto escritor de verdade quando eu estou escrevendo, né? Isso é tão raro, porque as oportunidades que surgem para a gente se dedicar à escrita, diante das exigências, né, da sobrevivência, do dia a dia e tal, são tão poucas, então eu me esforço muito para conseguir, ao contrário da Noemi, eu tento cavar um espaço diário no qual eu possa me dedicar à escrita, né? Mas quanto à identificação a verdade é essa, eu me sinto escritor quando eu escrevo, e às vezes eu me sinto um ator, como agora, às vezes eu me sinto como, sei lá, um impostor, principalmente quando eu dou aulas sobre métodos de escrita. Então, mais frequentemente, eu me sinto outras coisas do que propriamente um escritor. Talvez isso tenha a ver, não sei, pelo fato de eu escrever. Assim, eu comecei a escrever muito criança, na mesma medida em que eu comecei a ler e os livros começaram a me influenciar, a tomar conta assim, da minha imaginação. Foi como um ato reflexo, sabe? Quando você vai ao ortopedista
e ele te dá uma martelada no joelho e você chuta imediatamente. Então, escrever para mim foi um ato reflexo parecido com esse. E, portanto, como eu sempre escrevi, eu nunca desejei ser escritor. Eu quis ser muitas coisas. Eu quis ser vocalista de banda de rock, eu quis ser desenhista de história em quadrinhos, enfim, quis ser um monte de coisas. Assim, fui um pouco tudo isso e fracassei em tudo isso também. Não sei. Agora, eu escrevo, né? Escrevo e procuro escrever na medida em que... Eu não sei, eu acho que tem a ver com duas coisas, a dedicação à escrita. Uma delas talvez seja uma deficiência qualquer que todos nós carregamos. Eu não sei se propriamente loucura, Noemi. E você é uma louca, louquinha, eu diria, muito agradável, não é uma louca mala, sem alça, uma louca chata. Não, você é uma louquinha e maluca talvez seja mais apropriado. Mas a gente escreve ou por essa deficiência, que é uma inadequação, talvez. Eu gosto de pensar que eu escrevo muito para tentar fazer com que a vida seja mais do que isso aí, sabe? Isso que se encontra no campo da realidade. Talvez que as relações que são tão superficiais, às vezes, e principalmente as possibilidades de comunicação também idem, tão pautadas pela linguagem tão limitada dos clichês, das obviedades que não são impostas pela política, pelo Estado, pelo jornalismo, pelas falsas notícias, pela internet, pelas redes sociais, o que seja. Então, é tentar um pouco superar essas limitações e essa superficialidade. E, no fundo, talvez tentar atender aquele compromisso moral clássico e ideal do que é propriamente a literatura, que é uma tentativa de mudar o mundo. No meu caso, talvez não seja uma tentativa de mudar o mundo para melhor, e sim para pior, já que o apocalipse e o fim do mundo está sempre entre os meus temas. Mas, enfim, é isso. E você, José Luís? Bem, eu estava aqui a escutar o Joca e a Noemi, estava aqui a pensar a mim próprio a partir daquilo que eles estavam a dizer. E, para já, uma coisa que eu estava também a pensar é que era bom que estivéssemos à volta de uma mesa, mas também é especial esta oportunidade na janelinha uns dos outros, na casa uns dos outros, e também termos esta intimidade, que é uma intimidade forçada, não é? E que é uma intimidade também um pouco artificial, mas que ainda assim é uma situação curiosa esta em que estamos e estas conversas deste tempo, porque efetivamente o Joca estava a falar de ser escritor, nem sempre se ver como escritor, e é muito curioso porque eu estes livros atrás, que na verdade aqui é o lugar onde eu sou menos escritor, no sentido em que ou pelo menos em que sou menos escritor, porque aqui é a minha casa. Seu som está parando muito, ele está picotando muito, está ficando difícil de te entender. Pois, mas aqui deve ser mesmo alguma fragilidade, né? Eu estou falando aqui em voz alta para o pessoal também da técnica ver se tem alguma coisa que possa fazer. Talvez a internet tenha ficado fraca. Não sei. Estão a escutar agora? Sim. Sim? Não. Sim. Vou dizer que muitas vezes a questão de ser escritor também é uma construção social, não é? Tem essa dimensão. Porque o que é ser escritor a um nível pessoal, não é? Isso também é uma interpretação muito própria e que depende de muitas coisas.
na realidade, as minhas interpretações não é, desse papel acabam por ser muito marcadas pela minha experiência, porque, ao contrário do que contava a Noemi, eu comecei a publicar muito jovem. Eu publiquei o meu primeiro livro com 25 anos, foi uma edição de autor de um pequeno livro que se chama Morreste-me, e esse livro eu tinha escrito com 21 anos. Depois ainda nesse ano, publiquei o meu primeiro romance, que eu tinha começado a escrever com 23 anos. Ou seja, eu saí praticamente dos poemas adolescentes logo para a publicação e logo para uma certa exposição, porque inclusivamente, também de uma forma muito rápida, que teve que ver com um prémio literário e que teve que ver com algumas circunstâncias, esses livros tiveram logo bastante atenção. E eu então fui aprendendo enquanto fazia já um caminho até bastante profissional, no sentido em que eu dependia inclusivamente dessa escrita. E foi, eu acho que lá está, esse caminho dependeu sempre muito de cada passo, ou seja, cada livro foi acrescentando alguma coisa e foi tornando cada vez mais complexa não só essa obra, como também a forma até como eu me via a mim próprio enquanto escritor. E para isso, bastante, logo esse primeiro texto, porque esse primeiro livro, apesar de ser muito curto, é um livro que tem uma importância pessoal enorme para mim. Ele chama-se Morreste-me e fala da morte do meu pai. Foi uma morte prematura e que foi uma morte muito marcante, não é, para a minha vida. E esse livro, por ter esse tema, foi um tema que se impôs de uma forma nada planeada, até se pode dizer um pouco ingênua, foi muito marcante porque fez com que, a partir daí, essa dimensão pessoal e essa dimensão autobiográfica estivesse sempre muito presente, por conta daquilo que as pessoas esperavam de mim, por conta daquilo que eu imaginava que as pessoas esperavam de mim e por conta daquilo que eu já tinha feito, por conta daquilo que eu achava que sabia fazer ou que me sentia confortável a fazer e também da forma como ia expandindo, lá está, as minhas ideias e as minhas experiências de escrita. E por isso cheguei aqui a um ponto, que é onde estou agora, que é justamente um interesse por um tipo de textos que cruza muito essa ideia de ficção e biografia ou autobiografia, ficção e história, de certa forma, ficcional e documental. O cruzamento dessas fronteiras, para mim, é um dos temas que mais me entusiasma naquilo que eu tenho para escrever neste momento. Muito a partir desse passado, com textos com ligações autobiográficas, mas claramente sempre profundamente ficcionais, embora, pronto, exista sempre esse piscar de olhos a um lado vivido, experiencial, autobiográfico. Bom, olha, eu estava pensando sobre essa questão do tema da nossa mesa, que é um tema muito, muito amplo, né? E estava me lembrando de um artigo que eu li na The New Statesman, de um crítico literário, em que ele se perguntava sobre afinal de contas, quem é o autor que hoje expressa adequadamente o espírito da época do meu país, né? Ele estava pensando ali no Reino Unido, marcado pela saída da União Europeia, né? por um grau de polarização na sociedade que eles não estavam acostumados. Isso está acontecendo em vários lugares. E aí eu me pus a perguntar quem hoje expressa
o espírito do tempo. E aí eu me dei conta de que talvez, Noemi, expressar o espírito do tempo seja uma ideia romântica ultrapassada, que o espírito do tempo hoje é tão fracionário, ele é tão múltiplo e tão veloz, que é muito difícil qualquer autor debruçar sobre ele com tranquilidade, né? Queria saber o que vocês acham. O que você acha, Noemi? Nossa, essas lives são complicadas, né? Porque você lança uma pergunta difícil dessas, assim, para a gente responder de cara, é complicado, né? Bom, vou tentar aí responder. Eu não acho que seja uma ideia romântica, não. Eu acredito que haja um espírito do tempo, sim. E talvez essa fracionalidade a que você se refere seja o espírito do nosso tempo, né? Seja uma das faces do espírito do nosso tempo, que eu acho que ele tem uma cara, sim, ele tem uma cara, né? E tanto ele tem uma cara que o mundo inteiro está enfrentando um mesmo aspecto, né, desse espírito do tempo, né? O mundo inteiro está às voltas, né, independente de diferenças geográficas, políticas, históricas, está todo mundo no mesmo barco, aparentemente, né? Então, você vê que no Vietnã tem pessoas andando na rua de máscara, na Bolívia, na China, na Nova Guiné e aqui também. E todo mundo tendo que, de alguma forma ou de outra, negando ou afirmando, perceber que o mundo está numa daquelas fronteiras de possibilidade de fim, né? E que alguma coisa precisa ser feita para que esse fim não aconteça, ou sei lá, para que, como o Joca disse, ele aconteça de uma vez, né? Mas, além dessa face mais urgente, que é a atual, que a gente está tendo que enfrentar e lidar, tem outras caras, né, o nosso mundo, que são a emergência dessas tecnologias, né, das redes sociais, a influência que as redes sociais têm sobre os comportamentos, né, sobre as relações, sobre a mente, né, todas a emergência também da direita, né, isso eu acho, né, a minha interpretação é como reação à emergência também das minorias, né, né, das novas minorias que estão exigindo cada vez mais, e por isso eu acho que a reação está sendo essa ascensão para a qual a gente não encontra nome, né, dessas novas direitas absurdamente burras, né, no mundo todo, como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, como na Hungria, na Índia, né? Então, eu acho que sim, que a gente tem uma face, que esse espírito da época existe, né? E acho que, né, eu até escrevi um texto para o Rascunho na última edição, agora de novembro, que uma das coisas que a gente não precisa mais buscar é alguém que expresse o espírito do tempo, porque não existem mais gênios, e não acho que seja mais uma época de ir atrás de indivíduos, sabe, que nos deem a resposta sobre o que é que está acontecendo, por que isso está acontecendo, né? Agora existem pessoas produzindo coisas incríveis pelo celular, né? Nas periferias das grandes cidades, em línguas que a gente desconhece, em línguas, né, de lugares que não têm editoras, que não, né, de pessoas que não têm como ser publicadas, mas que estão fazendo coisas
legais, que talvez não sejam um novo Proust ou um novo Guimarães Rosa, mas que são a resposta necessária para o lugar necessário naquele momento, né? E que a gente venha a conhecer. Então, eu acho que essa fracionalidade é o espírito da nossa época, né? Então, eu sou muito apaixonado pelo Islã, por exemplo. Exatamente, pelo Islã, né? Então, tem coisas geniais no Islã. Muito, muito. Eu posso nomear muita gente no Brasil que, na minha opinião, expressa o espírito da nossa época, e o Joca é um deles, sem dúvida. Né? Ô, Joca, pois é, eu queria te ouvir, Joca, porque eu, por exemplo, quando eu estive pensando nisso, eu disse, bom, o último livro do Joca tem um pouco uma resposta sobre isso, né? Quer dizer, uma resposta distópica, mas é uma resposta, quer dizer, o espírito do nosso tempo é um espírito de muito perigo, como a Noemi disse, né? Um perigo existencial mesmo, para cada um de nós e para a humanidade. E o seu livro expressa isso um pouco, né? De forma bastante contundente. É um livro mágico, ao mesmo tempo amazônico, né? E distópico. O que você acha? Bem, eu, ouvindo a Noemi, eu pensava no seguinte, assim, eu acho que eu penso mais ao contrário, assim, no sentido de que se o escritor ou a escritora tem um compromisso verdadeiro com aquilo que faz, ele é inevitavelmente obrigado ou conduzido a refletir sobre o espírito do seu tempo. A Noemi um dia me disse uma vez, quando ela publicou um livro, ela comentou comigo quanto a afetou uma crítica que dizia que um livro dela não era, me corrija, Noemi, não era agulhado pela agulha do contemporâneo, ou uma coisa assim, era uma coisa assim. E sabe, Noemi, que depois que você me falou isso, todas as vezes, enquanto eu escrevo um livro meu, eu me faço essa pergunta, assim, será que esse livro que eu estou escrevendo, ele está sendo ferido pela agulha do que acontece agora? E mais do que isso, será que a leitura dele vai espetar uma agulha na pele do leitor e deixá-lo mais atento? Então, me pergunto isso. Porque, às vezes, a literatura ela é feita, sabe, somente daquilo que é externo a ela. Por exemplo, o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, que explora aquele momento final dos anos 50, começo dos anos 60, com a presença, com a influência do existencialismo em Paris, os cafés de Paris, a contracultura no auge, a luta pelos direitos civis, 68 se anunciando. No entanto, a leitura do Jogo da Amarelinha do Cortázar, hoje em dia, dificilmente ela terá, mesmo que seja num leitor jovem, o mesmo impacto que ela teve, essa leitura, no leitor que a leu no calor da hora, sabe? Uhum. Porque já não existe mais nada daquilo. O entorno que gerou a inquietude do Jogo da Amarelinha não existe mais. Portanto, sobrou a literatura, e talvez a literatura desse livro não seja a melhor que o Cortázar tenha realizado, e, portanto, talvez esse livro não perdure tanto quanto se imaginava, né? Pois bem, dito isso, eu acredito que a literatura vem demonstrando, embora, apesar de ser tão minoritária em termos de alcance, né, nos dias de hoje, com a deslealdade dos outros meios, digamos, né, tem tanta distração que nos retira da leitura. Por outro lado, eu acredito que os livros, talvez as obras literárias que o nosso tempo tem gerado, talvez sejam as mais significativas manifestações artísticas da atualidade. Existem livros que refletem sobre aquilo que a gente está vivendo, e muito em decorrência dessa inevitabilidade que o escritor tem de refletir o seu próprio tempo, ou, mais do que isso, de rejeitá-lo, de denunciá-lo,
de, sei lá, o que quer que seja, né? A gente está aqui dentro desse barco, afundando, né? Então, me parece inevitável que nós tratemos disso, desse tema. Você, José Luís, o que você acha? Bem, esse é um tema bastante complexo, porque é complexa a própria relação entre a literatura e a história, chegando em vários aspectos até a ser paradoxal. Eu sinto que, mesmo que se escreva romances históricos, mesmo que se escreva ficção científica, se escreve literatura, acaba por sempre ter uma ligação com o tempo em que se está a escrever e, ao mesmo tempo, em simultâneo, uma certa ambição de ir mais além e de ultrapassar o tempo em que se está a escrever. No primeiro caso, existe essa relação porque até a linguagem que nós utilizamos, ela é a linguagem do nosso momento e a linguagem evolui. Palavras às vezes altamente objetivas, a palavra livro tem hoje um significado muito próprio, que não é o mesmo que tinha há 100 anos e tenho muitas dúvidas que continuará a ter este significado daqui a 100 anos, não é? Embora continue a significar alguma coisa. Portanto, logo aí existe esse vínculo com o tempo, que é um vínculo inquebrável, não é? Aquilo que eu digo neste momento, neste contexto, mesmo que não seja diretamente ligado com o que está à minha volta. Mas, por outro lado, a literatura também tem no centro da sua natureza essa ambição de transcender o tempo, ou seja, de continuar a fazer sentido, lá está, daqui a 100 anos. Porque, e essa ambição faz parte, a meu ver, do próprio centro daquilo que é a literatura, na medida em que a literatura atira para essa dimensão do humano. A literatura, todos os temas lhe interessam na medida em que esses temas interessam ao humano. E o humano, de certa forma, aqui quando eu digo humano, eu refiro-me à natureza humana, ou seja, aquilo que todos partilhamos. Partilhamos com os do passado, que partilhamos com os do futuro, que partilhamos independentemente dos lugares onde estivermos e das culturas que temos. Por isso, efetivamente, eu acredito que a literatura ela tem sempre esse vínculo com o espírito do tempo, ou o espírito do presente, se quisermos. Ele é muito complexo. E há uma outra dúvida, que é: seríamos nós capazes de reconhecê-lo, de identificá-lo? Ou seja, se existir esse livro que acerte lá no centro do alvo do espírito deste tempo, será que nós o conseguimos reconhecer? Ou será que nós precisamos, lá está, de tempo, não é? Mas como dizia o Joca também, e depois de que forma é que esse tempo distorce este mesmo tempo? Ou seja, é uma questão, eu acho que são questões que a literatura é cheia de questões sem resposta. A literatura é cheia de questões que nós vamos continuar à procura delas e a encher bibliotecas com essas questões por isso é que ela não morre, né? Por isso é que ela sim, não claro, morre. isso é viver. Isso é viver. É o mistério dela, né? Isso é viver. E desculpa interromper, mas quantas vezes é que nós nos damos conta de que estamos a discutir uma questão que já foi discutida há 200 anos, não é? Na literatura isso acontece tantas vezes. Claro. Olha, gente, a gente já passou da metade da nossa conversa e eu queria dar um pouco de oportunidade para os nossos ouvintes e para a nossa audiência perguntar coisas a vocês. Mas antes só queria dizer que tem várias pessoas aqui, o Zé Luís, entre elas a Leila Ferreira, dizendo o seguinte, que Morreste-me é um dos livros mais lindos já escritos na língua portuguesa. Está todo mundo discordando de você, de que é um livro pequeno. Tem outro que diz assim, não, é um livro gigante, que eu também concordo, é um livro extraordinário.
O Leonardo Guimarães diz que a Noemi é uma escritora consciente que não glamoriza a literatura. A Lilian Reicher diz o seguinte: olha, o Joca Reiners é uma grande voz da literatura contemporânea brasileira. Então, vocês veem que vocês estão aqui com uma audiência que é leitora e fã de vocês, e com toda a razão, eu também sou, então me junto a eles. O Leonardo Guimarães tem uma pergunta aqui para todos vocês, que diz o seguinte: o que é mais importante para o escritor, a leitura ou a experiência? É possível escrever sem ter vivido? E é possível escrever sem ter lido? Eu adiciono. Noemi, começa com você. Como é possível escrever sem viver, né? O cara precisa estar vivo para escrever assim. Olha, eu vou dizer o seguinte, Sérgio, e como chama a pessoa que fez a pergunta? Chama-se Leonardo Guimarães. Leonardo, ler é uma experiência de vida. Então, eu não separo a vida da leitura. Então, tudo para escrever, tudo é importante, né? Ler é muito, muito, muito importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Não tem como você querer escrever se você não for um bom leitor, né? Mas ler é tanta coisa, né? A gente está sempre lendo. Tem muitos alfabetos, muitos sinais espalhados pela vida, pelo mundo. Então, ler é uma coisa enorme, né? Mas ler livros também é muito grande. E ler livros é viver, para mim, né? Para todo mundo que lê é viver. Então, tudo, Leonardo. Viver, ler, escrever, amar, sofrer. É isso. E você, Zé Luís, o que você acha? Eu acho que... vamos ver. Talvez, claro, escrever sem viver absolutamente é impossível, não é? Porque é preciso estar vivo. Mas ainda assim... Eu acho que eu entendo isso como privilegiar a experiência, não é? E eu acho que, para mim, eu sinto que... como é que eu hei de dizer? Eu acho que é possível escrever sem ler, é possível escrever sem viver, de certa forma, mas não é desejável. Quer dizer, acho que ler ler e escrever são dois verbos que são quase sinónimos. E viver e ler, como dizia a Noemi, também são quase sinónimos. Todos esses verbos são quase sinónimos. E então eu acho que aprende-se na escrita para a vida, aprende-se na leitura para a escrita, aprende-se na leitura para a vida, aprende-se na vida para a escrita. Ou seja, é tão difícil separar esse nó. Joca, você quer falar mais um pouco sobre isso? Eu acho curioso, assim, porque tem aquela máxima que é sempre vinculada ao papel que o Arthur Rimbaud cumpriu, né, na história da literatura, de enfiar a vida na literatura, né? Mas uma vez eu entrevistei o Gonçalo Tavares e o Gonçalo falou assim, mas como assim, né? Porque a vida nunca esteve separada da literatura, já que, por exemplo, ler, não se sai da vida para se ler, né? Nós lemos dentro da vida, né? No entanto, eu penso um pouco assim que talvez escrever não seja propriamente algo vivo, ou o escritor talvez, enquanto escreva, não esteja propriamente vivo, ele esteja, sabe,
de um lado externo, assim como se estivesse morto temporariamente, em estado de suspensão, observando a vida e escrevendo a respeito dela. Me parece assim que é um pouco necessário, sabe? Você existir esse deslocamento de posição, de ponto de vista, para se escrever. E na medida também que, enquanto a gente escreve, a gente vira um pouco um cavalo, né, no sentido religioso, fica em estado de recepção, digamos, daquilo que nos vem e que sai no ato da escrita. Tem esse caráter um pouco fisiológico, assim, talvez. Mas, enfim. É isso. Gente, olha, nós temos aqui mais 8 minutos. Eu queria gastar esse tempo com cada um de vocês falando sobre o seu último livro e o livro que está escrevendo. Eu tenho a impressão que Zé Luiz, que o seu último livro ainda não está publicado no Brasil, né? Não, na verdade, o meu último livro está publicado no Brasil, porque porque eu este ano escrevi um livro que foi completamente imprevisto. Foi um livro de poesia. No passado, Retornar a Casa. No passado eu publiquei 3 livros de poesia, mas foram assim, não foi, como é que é dizer, foi um pouco desequilibrada o período de publicação. Publiquei um em 2001, outro em 2002 e outro em 2008. E depois publiquei outros livros de outros géneros e não voltei a publicar poesia. E este ano, quando foi aqui a primeira quarentena coletiva, logo em março, eu tinha um romance no qual estava a trabalhar, que não consegui continuar a trabalhar nesse período. E então fiquei ali uns tempos sem escrever nada, mas depois houve um momento em que escrevi um poema, assim meio poema crónica da situação mesmo e do momento surreal em vários aspectos, no que diz respeito à questão da quarentena e tudo isso. E a partir daí fui evoluindo e fui também chegando a outros temas ligados com a ideia de casa, e em cerca de 3 meses escrevi esse livro de poesia que se chama Regresso a Casa e que foi publicado aqui em Portugal por uma editora que é a Quetzal e no Brasil pela Dublinense. E então, pronto, para mim foi uma das coisas positivas deste período, porque fiquei feliz de regressar, não só regressar à poesia também, e de voltar a ter esse espaço que para mim me ajudou bastante e que foi aqui uma forma também de me organizar e de trabalhar tudo isso. Entretanto, já voltei ao romance que tinha interrompido. Já voltou. Noemi, o seu último ainda é O Que Ela Sussurra, né? Essa maravilha de livro. Eu achei um livro extraordinário, me envolveu completamente. Sérgio, o que você está falando em 8 minutos? Aqui no meu relógio são 18h44. Mas o nosso cronômetro aqui é mais rápido. Acho que aí em Minas o tempo passa. Ah, não, você está no Rio, né? Eu acho que é porque nós estamos no espaço sideral. E aí está roubando. Bom, meu último livro... Então, o meu último livro, Que Ela Sussurra, Não, nós ainda temos, de fato, 16 minutos. Acabaram de me avisar aqui. Meu último livro mistura, né, ficção e realidade. Ele é sobre uma mulher que existiu, a Nadezhda Mandelstam, mulher do poeta Osip Mandelstam, que é um dos poetas mais importantes da Rússia no século XX, e que foi perseguido e exilado, e depois finalmente morto pelo regime stalinista num campo de trabalhos forçados. E depois que ele morreu, como ninguém podia ter nada, nenhum poema dele em papel, a Nadezhda se dedicou durante 25 anos a sussurrar
todos os poemas dele que ela lembrava e que chegam a mais de 300 durante esse tempo, né? E eu fiquei tão impressionada com essa história quando eu soube dela. Eu soube através de um outro poeta chamado Joseph Brodsky, que conta essa história. Eu fui atrás da vida dela, atrás dos livros que ela escreveu, contando a história da vida deles, e me baseei em episódios que ela conta nesses livros para criar uma voz em primeira pessoa que fala dessa prática do sussurro e de algumas coisas que eles viveram, né, ficcionalizando e, com isso, falando um pouco sobre a Rússia durante esse período que, infelizmente, lembra muito algumas coisas que a gente está vivendo atualmente aqui, né? No Brasil. Então, eu achei extraordinário, inclusive porque você, no que ela sussurra no seu livro, ela também dialoga com, né? Que é uma coisa muito, muito legal. É muito legal. Eu gostei muito do livro. Obrigada. Joca, e você aí com... o seu último ainda é o Meteoro e a Morte, né? A Morte e o Meteoro. Essa deveria ser a ordem correta, né, das palavras no título, né? O Meteoro e a Morte, né? Mas eu achei que era mais bonito. Ao contrário, tá bom. Eu tenho... Pois é. Sim, é um romance publicado em outubro de 2019, fez um ano agora que eu publiquei pela editora Todavia. Eu não gosto de resumir a história, enfim, não sei, né? Não precisa de resumir, você pode falar o Google, existe o Google. Eu não gosto muito de falar sobre os livros já publicados, assim. O Google entende mais da gente do que nós mesmos, né? É verdade. Eu queria falar outra coisa, eu queria falar assim que hoje é aniversário do Sérgio Santana. Hoje ele faria 79 anos, né? E faleceu tristemente durante a pandemia, né? Uma vítima. Acho que o Sérgio teria muitos livros ainda a fazer e continua vivíssimo, né? Ele tinha recém acabado uma novela que deve ser publicado em breve pela Companhia das Letras. E não à toa, assim, o Sérgio ele continua vivíssimo, inclusive numa frase que foi uma das últimas frases que ele escreveu e que para mim são um verdadeiro epíteto, assim, deveria ser estampado no carimbo do passaporte da imigração de toda pessoa que entrasse no Brasil. O Brasil é um filme de terror, né? Essa frase essa frase do Sérgio Santana vai estar na lápide do Brasil, uma lápide feita de... Como é que chama aquele minério que o Aécio Neves quer tirar todo da Amazônia lá? O nióbio, né? É o nióbio? Nióbio. Sei lá. Enfim, vai estar na lápide de nióbio do Brasil essa frase. Pois bem, mas é isso, eu não sei, os livros eles vêm e vão. Durante esse isolamento, eu acho que eu não conseguiria escrever nada, porque ficaria certamente assombrado e congelado pelo pânico, como muita gente ficou. Mas eu concluía um romance no qual eu trabalho há uns 3 anos, A Morte e o Meteoro, furou a fila, né? Foi um livro que agulhado pelo espírito do tempo, ele acabou furando a fila e saiu antes. Mas esse, coincidentemente ou não sei, muitos leitores da Morte e o Meteoro insistem em ver um aspecto profético na trama do livro, que trata dos 50 remanescentes de um povo isolado amazônico, os Cajapucuji, e que pedem asilo no México. É o que dispara a história, né? Porque a Amazônia, o habitat deles, foi destruído, eles não têm mais como subsistir e nem mesmo acessar o seu plano metafísico, ou seja, a existência está extinta para eles em todas as suas possibilidades, inclusive metafísicas, e eles partem. Eu espero, francamente,
tem um caráter... Eu não acho que haja um caráter profético nessa história, porque é a história deste país, né? Desde que se tornou uma colônia, desde que Cabral pousou suas tamancas em nossas praias, foi isso que aconteceu. Ou seja, é um genocídio atrás do outro, uma extinção por dia, né? Daí que não há nenhum caráter profético nisso, né? Eu gostaria, em algum momento, de escrever um livro que fosse considerado profético, mas que tivesse um final feliz. Espero que, em algum momento, essa história venha. Por hora, inclusive o que eu estou trabalhando agora, e que já estou na revisão da final, assim, sai no começo de 2021 pela Todavia novamente. Infelizmente, não será nesse que o final feliz vai se anunciar. Já tem título? Não. Futurama. Futurama. Olha aqui, eu queria dizer para vocês uma coisa, e depois queria que vocês comentassem, mas um dos espíritos, para falar no espírito da época, um dos espíritos desse festival é também tentar terminar com essa separação que existe entre nós, autores brancos, e os autores negros, não é? E, infelizmente, essa nossa mesa não expressa isso. Eu teria gostado que expressasse. Mas a emergência de grandes autores, eu me recuso a dizer grandes autores negros, porque a gente não fala que... Eu não falo que vocês são grandes autores brancos, né? O fato de eu ter que nomear alguém como autor negro já significa um apartheid, já significa um apartamento, né? Mas Eliane Alves Cruz, Jefferson Tenório, Itamar Vieira são vozes extraordinárias da literatura contemporânea brasileira. E é muito, muito bom também que a gente tenha... o leitor brasileiro esteja conhecendo melhor autores como Abdoulaye Sylla, da Guiné-Bissau, Ungulane Bacacosa, de Moçambique, Olinda Beja, de São Tomé e Príncipe, né? Que são também grandes expressões da literatura de língua portuguesa. A projeção que merecida que a Conceição Evaristo está tendo, é uma das homenageadas nossas aqui, né? Nós estamos homenageando nesse festival a Conceição e o Agualusa, e o resgate da obra da Carolina Maria de Jesus, que é uma extraordinária da raiz da literatura brasileira, né? Eu acho isso muito, muito bom. Claro que queria que você, Joca, e Noemi falassem um pouco sobre o sentimento de vocês sobre isso. A literatura brasileira se tornando uma literatura mais inteira, com essas chegadas e com esses reconhecimentos, né? E você, Zé Luiz, eu queria que você falasse um pouco também da presença dos autores africanos em Portugal. Pode começar, Joca. Bem, eu queria lembrar, já que a FLI Araxá, em Minas Gerais, obviamente, né, de Edmilson de Almeida Pereira e Ricardo Aleixo, que são dois dos maiores poetas brasileiros da atualidade, né? Bem, eu mencionava aquela história do Cortázar, do jogo da amarelinha, e de como a cena cultural, o entorno do romance, aquilo que estava externo a ele, deu uma potência a esse livro, que foi um livro memorável, independentemente das críticas que possa merecer hoje. E eu acredito que a gente tem vivido, no que se refere à literatura escrita por autores negros no Brasil, um contexto semelhante, no sentido de que os livros surgidos de Paulo Scott, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, e Conceição Evaristo, e Cidinha da Silva, e Ferrez, e tantíssimos outros, eles são livros onde essa separação que às vezes é feita de que da vida, a literatura está separada da arte, no caso dos livros deles, não está. E essa presença, a cena
fortíssima, um cenário político ativo dessa existência está marcadamente notada nesses livros que têm uma grande qualidade literária, né? Não são somente objetos de estudo antropológico, não, são literatura stricto sensu, literatura, né? Com todas as cores possíveis, né? Porque aquilo que é dito nelas afeta qualquer consciência humana, né? Então, é um momento riquíssimo isso que a gente vive. E inclusive de ressurreição, né? A gente sempre fala assim, do fim da representatividade social, da literatura. Quem disse? Quem disse? Vivemos um grande momento no que se refere a isso. Eu nem falei do Paulo Scott, porque ele é tão meu amigo, eu gosto tanto da literatura dele, que ele já nem penso nele nesse contexto, mas é verdade, tem toda a razão. Noemi, o que você pode dizer sobre isso? Nós já estamos aqui chegando realmente agora no finalzinho, infelizmente. Só vou concordar com tudo que o Joca falou e passar a palavra para o Zé Luiz, porque o contexto dele é diferente do nosso. Acho que o Joca falou por mim. Tá bom. Falou por mim também. Eu estou aqui com alguma dificuldade de internet, mas espero que me estejam a ouvir. Estamos. Okay. Sim, estamos. Pronto, eu acho que aqui em Portugal é claro que há uma situação que é um pouco diferente por conta das grandes diferenças da realidade, porque efetivamente o Brasil é uma realidade complexa a tantos níveis, e esse também é um nível, não é, de profunda complexidade, mas ainda assim eu acho que aqui também é muito importante que se preste atenção não só à literatura que é feita exatamente nos países africanos, sobretudo no âmbito da língua portuguesa, uma vez que é um mundo que partilhamos, não é? E que de referências que partilhamos e que parece-me que o vantajoso é que nós cultivemos essa relação e a aprofundemos e agora numa circunstância de igualdade e de equilíbrio que no passado não existia, mas também que reconheçamos as perspectivas minoritárias que existem da sociedade portuguesa, porque em Portugal também há portugueses de diversas raças, e também é muito importante não é, fazer ouvir essas vozes, até porque, e voltando um pouco ao início, aqui às nossas primeiras questões, uma das grandes lutas da literatura, a meu ver, é a luta contra o estereótipo, é a luta contra o lugar comum, é a luta contra a simplificação e efetivamente o reconhecimento dessa complexidade tributos é fundamental. Aqui em Portugal acho que também de uma forma ou de outra vai acontecendo alguns avanços a esse nível. Eu lembro-me, por exemplo, de uma descoberta que para mim tem sido das mais incríveis que eu fiz nos últimos anos no que diz respeito a autores de língua portuguesa, que é o caso da Jaimília Pereira, que é extraordinário e que fala justamente dessa realidade de ter origem africana e nascer em Portugal e ver o mundo a partir dessa perspectiva. E lá está, e se me permitem, também há uma outra voz que é muito importante ouvir-se em Portugal, que é justamente a voz dos brasileiros, não só dos brasileiros que estão no Brasil, como também dos brasileiros que estão aqui, que é a maior comunidade de estrangeiros em Portugal e na qual também fazem parte várias pessoas que são ligadas com a escrita e que também têm uma perspectiva muito própria.
e que é uma perspectiva que também, no Portugal contemporâneo, é muito relevante. Muito bom. Gente, chegamos no final. Eu queria agradecer muito a conversa com vocês. Ficaria aqui mais 2 horas. Se nós não tivéssemos esse fluxo, já vai entrar uma nova mesa. Mas agradecer muito a vocês, Aloysio, Noemi Jaffe e Joca Reimers-Terron. Foi uma bela conversa e Firachá agradece a presença de vocês. Até mais. Abraço. Obrigado.